Qual é, galera? Eu sou o Fabrício Costa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Então, essa semana do futebol carioca aconteceu como o grande camisa 11 do Vasco, um grande jogador, um grande experiente jogador do Vasco, o robozão do Vasco, como Cristiano Ronaldo, né? Um robozão. E só começou a fazer gol, não começou a correr, começou a fazer gol só de pênalti, deu poucas assistências. Então isso foi elevando. Aí o Valentim foi demitido. O Vasco começou a ter uma briga política, né, e com jogadores, até que o Thiago Galhardo, o melhor amigo do Maxi Lopes no Vasco, o Thiago Galhardo, foi demitido sem explicação nenhuma, nem explicação do Vasco. O Alexandre Faria não falou nada, na época era o dirigente do Vasco, e o Thiago Galhardo também não falou nada, não se pronuncia, não fala nada. Então isso começou a desgastar mais ainda o Maxi Lopes no Vasco. Até que agora ele pediu demissão. Aí vem o Vanderlei, pediu ele para treinar separado, para emagrecer. Ele aceitou, né? Aí depois no outro dia pediu demissão. Então, não sei, ele foi afastado do jogo contra o Fortaleza. Não é só isso, é os salários atrasados. Eu acho que ele tá sem vontade de jogar no Vasco, perdeu o brilho, ele não tava rindo, não tava fazendo mais piada. Então isso tudo envolve pro cara sair, né? Tem um ambiente de trabalho bom para sair. Isso não é culpa do Maxi Lopes, não é culpa do Vanderlei, não é nada, é culpa do Campelo. Muita coisa. Eu poderia falar dos 3 gols, os 3 gols do João Pedro, da goleada do Fluminense 4-1 contra o Atlético Nacional, pela Sul-Americana. Poderia. Eu ia falar da vitória do Botafogo de 1-0 contra o Sol da América, pela Sul-Americana também. Poderia sim falar. A gente podia debater isso, aquilo. Poderíamos falar da burrice, ou da mancada, ou da declaração infeliz dos dirigentes do Flamengo, falando que a torcida não sabe escrever Mickey direito. Teria que falar disso. Poderia falar da provável venda do Uribe pro Santos e o do Bruno Henrique pro time da China. Poderia falar sim. Mas vamos falar de Maxi Lopes. Sim, tá em alta esse assunto, mas provável saída de Maxi Lopes. Então, eu como um bom vascaíno, todo mundo sabe que eu sou vascaíno, né? Não escondo principalmente de ninguém. Vou falar um pouco sobre ele. Sim, Maxi Lopes, que chegou para ser ídolo do Vasco, salvou o Vasco do rebaixamento do ano passado. Só que esse ano não tá querendo jogar. No começo do ano, quem tá acompanhando o futebol do Vasco no começo do ano, ele sempre dava desculpa que na pré-temporada que tava fazendo. Não é desculpa, né? Na pré-temporada ele tava falando que tinha assuntos pessoais para resolver e ficava viajando pela Itália, pela Argentina. Sim, claro, ele pode ter assuntos pessoais. Ele casou, então tudo tem isso tudo, né? Tem os filhos dele que ele foi ver que tá uma briga na justiça com a de mulher. Então isso foi desanimando o jogador a vir pro Vasco jogar, ou atrasando ele para a pré-temporada. Chegou com 20 ou 25 quilos acima do peso, né? Foi treinando, foi emagrecendo, né? E o Vasco precisando dele cada vez mais. O Vasco sempre em confusão. Começou bem o Campeonato Carioca, ficou acho que os 11 jogos, 15 jogos sem perder, e começou a brincadeira, né? Não vou ter pena, Maxi Lopes não vai ter pena, vai fazer gol no Flamengo, vai ser campeão carioca. O Vasco chegou a ser campeão, né, de uma parte do Carioca. Carioca tem 4 partes. Então ele foi indo, até que a Copa do Brasil foi capengando, também não foi jogando bem, foi capengando, e o Vasco começando a precisar cada vez mais dele, que o Vasco joga em torno dele, e isso ele tendo referências no jogo, né? Como o grande camisa 11 do Vasco, um grande jogador, um grande experiente jogador do Vasco, o robozão do Vasco, como Cristiano Ronaldo, né? Um robozão.
E só começou a fazer gol, não começou a correr, começou a fazer gol só de pênalti, deu poucas assistências. Então isso foi elevando, Aí o Valentim foi demitido, o Vasco começou a ter uma briga política, né, e com jogadores, até que o Thiago Galhardo, o melhor amigo do Max Lopes no Vasco, o Thiago Galhardo, foi demitido sem explicação nenhuma, nem explicação do Vasco. O Alexandre Faria não falou nada, na época era o dirigente do Vasco, e o Thiago Galhardo também não falou nada, não se pronuncia, não fala nada. Então isso começou a desgastar mais ainda o Max Lopes no Vasco. Até que agora ele pediu demissão. Aí veio o Vanderlei, pediu ele para treinar separado, para emagrecer. Ele aceitou, né? Aí depois no outro dia pediu demissão. Então, não sei, ele foi afastado do jogo contra o Fortaleza. Não é só isso, é os salários atrasados. Eu acho que ele tá sem vontade de jogar no Vasco, perdeu o brilho, ele não tava rindo, não tava fazendo mais piada. Então isso tudo envolve pro cara sair, né? Tem um ambiente de trabalho bom para sair. Isso não é culpa do Max Lopes, não é culpa do Vanderlei, não é nada, é culpa do Campelo, que não montou um ambiente de trabalho bom, que daqui a pouco vocês vão ver. Aí vai ter Castan saindo, o Breno saindo para jogar. 2 meses de salário atrasado, tem isso em conta. Vê que ninguém xingou o Thiago Galhardo quando o Galhardo foi demitido. Explicação nenhuma. Ninguém tá reclamando que o Max saiu, né? Ou provável saída, que ele pediu demissão, mas ainda não saiu. Então, não assinou os papéis, está treinando hoje, sábado, ele está treinando no Vasco. Vai treinar amanhã também. Só que, né? Aí tem proposta dele para a segunda divisão da Itália e segunda divisão da Argentina. Se os caras pagam bem, lógico que ele vai, né? Mas se não for, ele vai jogar em onde? Aonde? A gente tá brincando no Twitter e tal, falando que ele vai pro Ceará para jogar com o Thiago Galhardo. Provavelmente. Provavelmente ele pode ir sim pro Ceará jogar lá. Então, isso. Tem essas coisinhas. O Campelo não consegue juntar o time, não consegue montar um time competitivo. O Campelo tá com 2 meses, né? Bota 2 meses de salário atrasado, 5 ou 6 meses com funcionário, jogadores são 2 meses. Se tiver 3 meses, jogador, o Vasco é obrigatório, ou mais de 3 meses, não lembro agora. O Vasco é obrigatório a liberar o jogador. É obrigatório liberar o jogador, lei da FIFA isso. E lembrando que o Vasco não pode, tem uma coisa lá que a FIFA falou que o Vasco não pode vender jogador. Por isso que o Vasco está emprestando, está fazendo rescisão amigável como foi com o Max Lopes, porque não pode vender jogador. Por dinheiro, o Vasco tá penhorando, tem muitas coisas penhoradas. Então, isso já vem, O Campelo, de birrinha, virou presidente. Ele não tem preparo nenhum. Aí vai, Dinamite não é preparado. Não, mas rebaixou o Vasco, subiu, ele é ex-jogador. O Campelo é ex-médico. O Campelo estava naquela equipe de 2011 que foi campeão. O Campelo era médico do Vasco em 2011. Foi campeão da Copa do Brasil, foi vice-brasileiro. Então, ele é vascaíno? Sim, mas é birra. É birra com o Júlio Brandt. Isso tudo ele tá montando errado o time, né? Mas tá acabando, né? Tá acabando a coisa e o Vasco pode virar ao próximo rebaixamento. Então, galera, se você concorda com isso, comenta aqui embaixo, curte, compartilha, vamos debater isso, valeu? Então, tamo junto. Tchau.